Olha bem para essa imagem aqui. O que a senhora está vendo nessa imagem? Se eu te disser que essa mulher lidera uma equipe de 35 homens, a senhora acredita? Ela é uma engenheira sênior, extremamente qualificada. Assim, ó, uma mulher, sabe? O currículo dela é maravilhoso, ela trabalha numa multinacional maravilhosa. E era uma mulher que se sentia extremamente frágil quando o assunto era imagem pessoal, era olhar no espelho, ela se sentia limitada, se sentia menos, vivia se escondendo. Inclusive, quando ela chegou pra mim, vamos chamar ela de Sônia? Tá, o nome dela não é Sônia, é minha cliente querida, mas vamos chamar de Sônia. Quando a Sônia chegou aqui pra mim, um dos maiores medos dela, assim, foi um medo de anos, era chamar a atenção lá no ambiente de trabalho dela pro corpo dela, que sempre foi um corpo com muitas curvas. E claro, ali é um ambiente majoritariamente masculino. Esse medo dela, por anos, né, acabou fazendo com que ela escolhesse roupas sempre muito fechadas, que ela fosse tendo um semblante mais fechado também, que o tratamento dela para com as pessoas fosse sempre mais seco. E isso acabou levando ela a construir em torno de si o que eu chamo de capa da invisibilidade. Uma armadura tão grande que ela vai construindo em camadas ao longo de tantos anos que ela vai ficando invisível. Chegou um ponto que ela só usava roupas largas, não se olhava no espelho, não gostava do cabelo, não gostava do rosto, da feição, só vestia preto e bege e ia desaparecendo e tendo medo de ser encarada, não gostando do que via no espelho, enfim, foi se anulando. Inclusive, se você aí que tá me vendo faz exatamente isso com você mesma, eu vou falar que você caiu no vídeo certo. Se você acha que de alguma maneira cuidar do intelecto, ficar inteligente é algo superior a cuidar da sua imagem, que cuidar da sua imagem vai interferir na sua outra parte, eu tenho uma grandíssima surpresa para a senhora hoje, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar o antes e depois mais surpreendente que você vai ver nessa internet. Mas saiba que se você está fazendo isso com você mesma, isso que você tá fazendo, ela não te protege, tá? Não é uma armadura, não é uma capa de proteção que você tá fazendo em torno de você. Na verdade, você está se anulando e se apagando. E fazendo com que o que você vê no espelho acabe reforçando essa imagem que você tem de você, de ser, de repente, insuficiente, de não ser bonito o bastante, de não ser capaz o bastante. Mas, ó, chega de papo que eu preciso te mostrar o que aconteceu no final dessa consultoria com essa minha cliente. Bom, quando a Sônia me procurou, o diagnóstico dela foi muito simples. Claramente a imagem externa dela não casava com quem ela era por dentro. Não casava com os títulos que ela tinha, com a profissão que ela exercia, com a mulher extremamente inteligente e capacitada que ela é. E com certeza a gente não resolveu isso com diquinhas da internet. Eu não fiz um checklist para ela de 5 passos do que fazer para resolver, não. Foi método, foi estudo, foi muita conversa e foi principalmente entendendo quem ela era por dentro, porque aqui dentro, minha cara, se você tem vontade de fazer uma consultoria de imagem, considere fazer comigo, porque uma coisa que eu não aceito é transformar você em um personagem. Então, tudo foi feito com base em estratégia, em método e também em muita ciência, principalmente em semiótica. Resumindo, a Sônia fez a consultoria de imagem estilo completa, que é o serviço mais completo que eu tenho hoje. Então, a gente fez uma reestruturação para ela da cabeça até os pés. Uma das primeiras partes, né, o primeiro pilar, com certeza, foi a análise de coloração personalizada. Para quem ainda não me conhece, chegou há pouco tempo aqui no canal, eu já falei aqui, vou deixar esse vídeo linkado aqui para você se aprofundar, mas a análise de coloração que eu faço não é a análise tradicional que você vê no mercado, não é nem a sazonal expandida, é um método muito mais personalizado, em que minha cliente tem a possibilidade de ter 2, 3 cartelas, todas elas baseadas no desejo de comunicação, no desejo de imagem delas. E claro, trazendo harmonia. Então eu trabalho aqui muito mais com uma intenção de posicionamento do que numa cartela que vai ser um nome de estação, que vai te restringir, enfim, não é nada disso. Então ela passou por essa análise de coloração e ali logo de cara a gente definiu a cor de cabelo que ela ia usar, né? Além de, obviamente, entender as roupas, né, que valorizavam ela ali mais, especialmente pensando em posicionamento, porque a gente escolheu para ela ali uma cartela baseados em
em Cores do Poder. Trabalhamos também bastante a questão do contraste pessoal dela, porque ela vinha ali de uma aparência muito cansada. Então, a gente mexeu um pouquinho ali na coloração, para esse cabelo ficar um pouco mais harmônico, né? Não pesar tanto no rosto dela. E uma das principais mudanças também foi trazer uma sobrancelha muito mais desenhada. Isso pesava demais, o cabelo dela era bastante escuro, ela tinha um contraste médio-baixo ali por causa da sobrancelha, então a gente reforçou. Isso só já deu assim um up enorme na imagem dela. Outro grande pilar, e um dos que eu mais gosto, foi a passagem dela no visagismo. Para quem não sabe, o visagismo não é só sobre rosto, embora seja baseado no rosto humano. Ali dentro do visagismo é o momento em que a gente define corte de cabelo, que a gente define formatos de acessórios que ela vai usar, como óculos, colares, brincos, etc. Mas ele tem uma camada muito mais profunda e muito mais interessante, que é por onde eu baseio todo o meu trabalho aqui na consultoria de imagem, que é a parte não verbal, é a parte de temperamento. Por exemplo, a feição humana é algo que são símbolos, né? Cada parte do seu rosto, a sobrancelha, o jeito que é seu olho, a sua boca, tudo isso comunica de forma muito intensa, e embora o nosso cérebro não leia isso de forma racional, né, de uma forma consciente, mas tudo isso traz uma comunicação específica para quem você é. E às vezes essa comunicação específica não casa com quem você é por dentro ou com quem você precisa externalizar que é. Então, no caso da Solange, da Sônia, né? Eu tô chamando ela cada hora de um nome, mas no caso da Sônia, a gente fez uma estratégia de corte para deixar o cabelo dela muito mais livre. Ela não sabia lidar com esse cabelo dela. Outra grande transformação que veio através do visagismo foi a intervenção dermatológica mesmo. Então ela foi no dermato, ela nunca tinha aplicado botox na vida. Então ela fez tratamentos dermatológicos pela primeira vez também. Estimulou colágeno, ela trabalhou a textura da pele, né, a aparência da pele em si. Usou bioestimulador, usou ultrassons microfocados. Então você pode ver que até a linha da mandíbula dela ficou muito mais definida, muito mais coladinha, né? A pele ali ficou muito mais desenhada. E ela também passou por pequenas intervenções. Óbvio, o Botox foi uma das etapas. Você pode ver que o olhar dela é muito mais ampliado nesse momento, fica muito mais atento. Mas ela também inseriu ali um pouquinho de ácido hialurônico, porque ela precisava fazer projeção do queixo e também um pouquinho mais de boca. Como eu disse, cada parte da nossa feição traz um tipo de comunicação. E ela precisava ser muito mais incisiva. Dentro do visagismo, dos estudos que a gente faz, a parte de queixo e de boca trazem muito essa imposição e muito da nossa capacidade de nos comunicar. Então, essa pequena intervenção deixou o perfil dela muito mais harmônico e foi muito positivo também por esse posicionamento de imagem que a gente estava buscando. O resultado eu achei lindíssimo. Olha só esse perfil. Assim já parece que ela nasceu de novo, né? O terceiro pilar, óbvio, dentro de uma consultoria de imagem e estilo, seria a arquitetura do estilo em si. Então a gente fez um limpa daqueles no armário da Sônia. Mas assim, eu diria que foi o armário em que a gente mais tirou peças ali de dentro. Eu diria que ela ficou ali com 5% do armário dela. Não porque é uma prática comum, na verdade, depende muito de pessoa para pessoa. A intenção dessa etapa da consultoria é realmente potencializar o armário que a pessoa já tem, né, usar melhor as peças que ela já tem e trazer peças coringas que vão deixar esse armário mais versátil. Mas no caso da Sônia, o que aconteceu foi que ela estava passando também por um processo muito intenso de emagrecimento. Ela tinha perdido ali na faixa dos 25 quilos, então ela precisava realmente de outro CPF. Então a consultoria de imagem veio um excelente momento para ela. A gente tirou tudo que era largo, que era estranho, que não fazia parte do estilo dela, que envelhecia a imagem dela, enfim. Tudo que estava desarmônico foi tirado. Ela passou em umas semanas de bastante perrengue, com poucas roupas, mas ela sobreviveu.
E durante esse tempo também, por mais que tivesse poucas peças, eu deixei looks montados para que ela pudesse trabalhar, sair, né, para que não limitasse a vida dela. E a compra que ela fez foi uma compra muito mais estratégica, muito mais inteligente. Então, a estratégia que eu usei na consultoria da Sônia foi uma estratégia de extrema versatilidade. Ela precisava de um pouco mais de formalidade, porque o trabalho dela, o posto dela de liderança exigia isso, mas ao mesmo tempo ela precisava de liberdade, porque um dos pontos interessantes da Sônia é que ela tem uma vida social muito ativa. Pra você ter ideia, ela é motociclista, então aos finais de semana ela viaja de moto. Ela é ciclista também, então ela viaja de bike, ela pedala bastante. Então a gente precisava de peças que ficassem bem tanto pro profissional quanto pro casual, né? Mudando ali simplesmente a coordenação dos looks. Então nós investimos em peças de qualidade e que fossem durar mais tempo nesse armário. Então ela fez uma compra muito consistente. Foi assim um armário que deu claro, um pouco mais de trabalho para ser montado, mas o resultado foram looks infinitos. Assim, eu vou deixar aqui para você um videozinho mostrando assim como ficou mais ou menos o guia dela final, né, o dossiê dela. A quantidade de páginas de looks montados que essa mulher recebeu. Falei pra ela que se ela quisesse colocar um look por dia durante um ano, ela não repetiria nem um look ali, do quão estruturado, do quanto saudável ficou esse armário, né? E aí, chegou agora o momento que a gente mais esperava. Olha, esse antes e depois dessa mulher. Gente, parece que ela rejuvenesceu aí uns 15, 20 anos. Nem parece a mesma mulher. Olha a expressão do começo e olha a expressão do final dessa consultoria. Eu simplesmente tenho certeza que eu nasci para ser consultora de imagem quando eu vejo esse tipo de transformação. Porque, óbvio, é parte do meu trabalho, né? Mexer no armário, ensinar um pouco sobre estrutura de corpo, sobre estilo, mas o que acontece com a pessoa que passa pela consultoria de imagem é uma transformação tão profunda que seria injusto dizer que está baseada na roupa. Uma consultoria de imagem, ela resgata quem você é e ela te faz se conhecer muito mais a fundo. À medida que você vai entendendo um pouco mais sobre suas preferências, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, vai entendendo sobre cores, enfim. É um mergulho muito profundo em si mesmo. Às vezes a pessoa sofre no meio da consultoria por causa disso. É muita informação, enfim, até ela realmente se encontrar. O resultado final é sempre um renascimento muito grande. Isso é muito bonito. Eu tenho certeza nesses momentos que eu realmente nasci para ser consultora e eu sou muito feliz com o meu trabalho. Inclusive, eu diria que é algo espiritual que acontece assim. Não tem como dizer outra coisa quando a gente compara nessas duas imagens. Agora que você viu tudo isso, que você sabe como aconteceu, me deixa te fazer uma pergunta. O seu armário atual expressa a mulher foda que você é? Ou ele tá só servindo como um instrumento para te apagar, para te deixar invisível? Profundo, né? Olha só, minha querida, não adianta nada você ter um currículo sênior, super assim, estimado, um currículo desejável, aquele currículo invejável, e ao mesmo tempo você tá com a aparência de estagiária. Uma coisa não vai casar com a outra. Então, se você quer construir a imagem dessa nova mulher também, uma imagem que case com o seu intelecto, uma imagem que realmente represente quem você é, que ajude você a ocupar o seu espaço nesse mundo, e para isso, obviamente, passar pela construção de um armário inteligente, funcional, um armário que te atenda, que respeite a sua individualidade, as suas preferências, o seu estilo. Eu vou deixar o link do meu contato aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você vai falar comigo no WhatsApp e lá eu vou te apresentar as possibilidades de consultorias que eu tenho. E claro, se você chegou até aqui, deve estar impressionada porque, poxa vida, esse foi um dos meus melhores resultados até hoje. Então eu espero que você já tenha dado o seu like. E se não for inscrita, já tenha se inscrito nesse canal para você não perder vídeos como esses que eu vou postar nas próximas semanas. E com certeza, a mensagem final desse vídeo é: para de se esconder atrás da sua roupa, mulher. Tá bom? É por isso, é só isso que eu queria falar com você hoje. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!